Boa noite a todos. Eu vou iniciar a nossa apresentação. A raça que nós escolhemos é o Merino. Então é uma raça ovina que ela possui diversas origens, mas os merinos australianos foram originados a partir da cruza de 5 raças. Então, 25% da raça de merino espanhol, 40% do Vermont, 30% de Litoral, que é da Alemanha, e Negrete, que é da Áustria e Hungria, e 5% de Rambouillet francês. Esses cruzamentos foram feitos visando melhoria da qualidade da lã. São animais muito resistentes ao frio, então a maior parte deles vive no sul, nos Alpes do sul da Nova Zelândia, e na Austrália a gente encontra a maior criação, que pelo que a gente encontrou são 185 milhões de cabeças de merinos. É um animal robusto, de cabeça comprida, narinas abertas, orelhas curtas, corpo cilíndrico, pele fina e lã de excelente qualidade. Então ele tem a lã pelo corpo todo, exceto nas orelhas, né, que é um pelo mais fino, e pode ter manchas pretas. Ele tem essa mecha em roseta semicircular aqui no topo da cabeça, como se fosse um topete mesmo. O rosto com pelos claros e suaves, narinas e lábios rosados, sem manchas pretas, pele fina e rosada, exceto na região do pescoço, onde ele apresenta essas pregas que são características, né, da raça, e os cascos geralmente são claros. As aptidões da raça são produção de lã de alta qualidade, rusticidade e longevidade. Ela pode apresentar alguns defeitos, como pouco velo, manchas na lã, lã áspera e defeito nos aprumos. E é um animal de grande produção e rendimento econômico, bem adaptado à exploração extensiva. Então o velo geralmente tem muito peso, né? E apresenta uma lã bastante uniforme. Então a lã, ela é a mais antiga fibra natural usada na história da humanidade. Ela é composta a 50,5% de carbono, 6,8% de hidrogênio, 20,5% de oxigênio, 16,8% de nitrogênio e 5,4% de enxofre. Ela tem uma capacidade muito grande de isolante térmico e a capacidade higroscópica também. Então ela absorve a umidade do ar. E as propriedades da lã são a finura, que seria o diâmetro da fibra, e esse diâmetro é medido em micron, que seria o milímetro dividido em 1000. O comprimento, que é a segunda propriedade mais importante e determina o rendimento do fio. A ondulação, que avalia a uniformidade e a qualidade da lã. A resistência, que está relacionada à tração que o fio suporta sem se romper. A suavidade, que depende das intempéries a que o animal foi exposto, né? Toda a incidência de sol, de chuva, acaba interferindo nessa qualidade. A flexibilidade, que seria a torção da fibra. Geralmente a fibra da lã acaba aguentando uma flexibilidade boa. E elasticidade, que é o esticar sem romper. Aí tem a questão da suarda, que é uma substância que ela lubrifica as fibras da lã. E ela acaba protegendo contra sol e chuva. E também acaba conferindo suavidade para o produto final. O brilho, que é quando a lã tem a capacidade de refletir a luz que incide sobre ela. A cor que a lã apresenta e o rendimento, que é o peso líquido da lã pura já limpa. Então, depois de todo o processo do início ali do beneficiamento, que ela é retirada do animal, lavada, tudo certinho, aí é determinado o rendimento. E a gente percebe que todas aquelas propriedades, elas estão uma interligada com a outra. Então, tudo acaba se conversando. A lã pode ser classificada de duas formas. Então, primeira forma, de acordo com a origem. A lã de velo é a lã que o animal apresenta até 12 meses de crescimento da lã. A lã de borrego, que é até a primeira esquila ou tosquia do animal. A lã retosa, que é a tosquia antes de 12 meses, então acaba apresentando um comprimento menor. A lã de pelego, que acontece quando o animal é abatido para o uso da carne, então eles acabam utilizando essa lã por meio do pelego. A lã de pata, que já é uma lã mais crespa, assim, não tem tanta uniformidade, então ela também não tem um valor comercial muito alto. A lã de capacho, que são os velos com mais difícil divisão de partes, então também acaba não aproveitando tanto, né? Para não acabar desperdiçando essa parte, aproveita dessa forma, mas também o valor comercial é um pouco menor. E a lã de campo, que é a lã encontrada quando o animal morre a campo e acaba sofrendo incidência de chuva, de sol e
vai ali, né, se deteriorando por já estar morto, e daí você acaba utilizando essa lã. E quanto à finura e comprimento da lã, ela pode ser disposta em 10 classes. Para nós, que estamos falando da raça merino, as duas classes mais importantes é a classe merina e a merinada. A classe merina apresenta uma finura de 20 a 21 micras. Então, o comprimento da lã é de 5 a 10 centímetros. A classe merina é correspondente à lã da raça pura merina. Já no caso da classe amerinada, é de 22 a 24 micras e o comprimento é no mínimo de 6 centímetros. Aí, nesse caso, já diz respeito aos animais que têm predominância do sangue merino. A finura, essa finura aqui que a gente coloca nesse quadro, é relacionada à micragem, aquela questão do milímetro dividido por 1000, né? É a finura da fibra da lã. Então, quanto menor esse número, mais fina e macia é a lã. Aí, com relação à qualidade da lã, a gente tem a qualidade supra, que são os ovinos de alta pureza, que estão lá nos plantéis. A qualidade especial, que são dos rebanhos de alta pureza com boas pastagens. Essas duas categorias têm o peso de velo elevado. Então, a lã é bem mais densa do que as outras categorias. No caso da qualidade boa, são animais que estão em processo de melhoramento. Então, eles não são tão bons, mas também não são os piores. E eles têm uma uniformidade que não chega perto dessas duas outras categorias que já foram mencionadas. Aí, a qualidade corrente são de rebanhos inferiores sem uniformidade. Então, o comprimento da lã já é escasso e apresenta mais defeitos, né? E a qualidade mista é correspondente a animais mais velhos e doentes de refúgio. Então, o rendimento também é mais baixo. Então, tem alguns fatores que afetam a produção de lã. Dentre eles, podemos destacar os fatores genéticos, que são o sexo, raças e linhas genéticas dentro das raças, e os fatores não genéticos, que seria o estado fisiológico do animal, a idade, o efeito materno, se esse animal foi amamentado tudo direitinho, teve cuidado da mãe ou não teve, tudo mais, isso acaba interferindo. Comportamento reprodutivo, o momento da esquila, que isso acaba expondo o animal a um estresse, então também acaba interferindo. O estado sanitário e o clima. Tudo isso determina o crescimento da lã, o diâmetro médio das fibras e a resistência à tração das mechas. Então, com relação ao beneficiamento mesmo da lã, a tosquia seria a colheita da lã, e os autores que nós consultamos, eles colocam que existem 3 momentos em que essa tosquia pode ser feita. Então, o primeiro seria antes do acasalamento, no outono. O segundo seria antes das fêmeas parirem, né, naquela época do pré-parto. E o terceiro momento seria antes ou durante o desmame dos cordeiros, que seria na primavera, geralmente. Eles colocam que o momento mais vantajoso seria antes de parir no pré-parto, porque, de acordo com eles, a qualidade do velo é melhor. Então, também temos os cuidados que precisamos ter, né, antes, durante e depois da tosquia. Então, antes é necessário recolher os animais na noite anterior ao procedimento, para evitar que eles estejam úmidos, né, porque isso acaba atrapalhando. E cortar as mechas já previamente, antes do procedimento, as mechas que não vão ser aproveitadas, justamente porque durante a tosquia é importante você evitar recortes. Então, quanto maior o pedaço você puder retirar, mais vantajoso, mais lucrativo, digamos, acaba sendo. É importante também fazer o procedimento sobre uma grade de madeira, mantendo a limpeza, né? Sempre buscando ter a maior qualidade no produto. E depois do procedimento, separar por categorias. Então, separar lá a lã do borrego, separar da lã lá do começo, que foi tirada com até 12 meses de crescimento e tudo mais. Então, a gente acaba separando por categorias, até para a comercialização acaba ficando mais viável. Com relação aos defeitos comuns na lã, a gente encontra a lã com sarna. Então, geralmente, ela vem com descamação epitelial junto. E ela não apresenta elasticidade nem resistência. Então, você acaba percebendo que ela já tem uma qualidade inferior. A lã manchada ou queimada, geralmente por banho sarnífugo, também apresentam alguns defeitos, né? A lã terrosa, pela presença de pó terroso. A lã rosada, em regiões que a terra é vermelha, né? Acaba ficando com essa cor característica. E a lã epidêmica, que é um resultado de quando o animal tem transtornos fisiológicos.
Aí aqui, com relação à lavagem e secagem, após a tosquia, apenas a lã do velo é aproveitada para tecelagem. Depois da lavagem, o material é deixado no sol para secar sobre uma cerca ou um jiral. Aqui, no caso, a gente tem o jiral. É uma estrutura de madeira, como se fosse um estrado de cama, dessas camas mais antigas, né? Que é com o colchão normal. E daí você deixa ali em cima para esse material secar ao sol. Classificação e separação. Após a secagem, a lã pode continuar com nós, devendo ter seus fios separados. Esses fios devem ser separados justamente para otimizar a próxima etapa, que é o cardar, né? Posterior à separação, a lã é cardada. Seria essa imagem aqui, são placas, né? Que você coloca a lã e você vai alisando para que ela fique como se fosse um algodão, para ela ficar mais viável para a próxima etapa, que é a fiação, quando é formado um fio longo e forte, como se você pegasse a lã e fizesse assim, para ela formar o fio. E no caso, a próxima etapa é a tecelagem, onde os fios são usados para tecer tapetes e outros produtos do mesmo segmento. Aqui é a parte da fiação, né, que ele sai o fio, e aqui é a tecelagem, que junta os fios e acaba formando o tecido, digamos assim. A lã sobre o aspecto têxtil. O velo ideal é o que apresenta a cor branca pura, com mechas de bom tamanho, suave ao trato e protegido por grande quantidade de cera fluida. A alta capacidade de estiramento é muito valorizada nos processos de industrialização, porque geralmente essa lã acaba sendo utilizada para a confecção de roupas. Então, claro que é muito mais confortável e viável, né? Muito mais lógico você usar um material que consiga estirar e voltar ao estado anterior, né? E essa lã, ela acaba apresentando algumas características. Então, ela é repelente à água e absorve umidade. Com relação a isso, é importante a gente destacar que ela não é impermeável, mas ela tem uma capacidade grande de suportar a água sem ficar ensopada. Então, isso é bastante interessante, né, com relação a essa característica dela. Ela tem propriedades térmicas, então ela consegue manter a temperatura corporal. Ela evita a irritação da pele, justamente por causa daquela finura da fibra. Quanto mais fina, mais macia, então ela acaba não causando tanto aquela sensação de pinicar o corpo, né? Ela retarda a aparição de odores, porque ela tem propriedades antimicrobianas naturais. Ela tem proteção UV, por conta da queratina que tem presente nas fibras. E ela também é repelente à sujeira. Essa parte eu não sabia e eu achei muito interessante, porque como ela absorve umidade, a umidade atrai a eletricidade estática. Essa eletricidade estática é responsável por atrair poeira e sujeira. Então, se ela tem baixa umidade, ela não atrai tanta eletricidade estática e, consequentemente, acaba não atraindo também a sujeira. Aqui são as referências que a gente utilizou para elaborar esse trabalho. E agradecemos a atenção. Obrigada.